Histórias de Guerra. Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Guerra, um canal que aborda temas militares, mais propriamente guerras do passado. Hoje irei falar sobre como e porquê se deu início à Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 30, a Europa ainda sofria com as consequências da Primeira Guerra Mundial, um conflito que durou cerca de 4 anos e matou centenas de milhares de pessoas, entre soldados e civis. Após o fim da guerra, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi responsabilizada por ter causado a guerra, por isso foi a nação mais penalizada, sendo obrigada a pagar todas as despesas causadas pelo conflito. Foi também proibida de ter um exército ofensivo e de desenvolver armas. A sua economia, bastante fragilizada, foi principalmente afetada pela grave crise mundial, conhecida como a Grande Depressão, que assolou o mundo no final dos anos 20. Esta crise transformou a Alemanha num país totalmente miserável, e foi neste ambiente de instabilidade política e social que começaram a aparecer movimentos extremistas e nacionalistas, uns virados para o fascismo e outros virados para o comunismo. Um desses movimentos foi o nazismo, com o Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que surgiu a 5 de janeiro de 1919, fundado por Anton Draxler. Hitler entrou no partido em 1919, e em 1921 assumiu o poder do partido, que desde então acendeu-se imparavelmente no cenário político alemão durante os anos 20. Na primeira metade dos anos 30, o partido nazi era já uma das grandes forças políticas da Alemanha. Finalmente, em 1933, após uma feroz campanha, marcada pela forte propaganda e violência contra movimentos rivais, Hitler foi nomeado chanceler. Em 1934, com a morte do presidente Paul von Hindenburg, Hitler acumulou os cargos de chanceler e presidente, dando assim origem ao Führer, uma figura com poderes ilimitados na Alemanha. Violando o Tratado de Versalhes, Hitler reativou a indústria militar alemã, gerando milhões de novos empregos. Incentivou também a construção de milhares de obras públicas, como por exemplo as importantíssimas autoestradas, que facilitariam a mobilidade do exército alemão por todo o território. Com a reativação da indústria militar e a construção de obras públicas, a Alemanha conseguiu recuperar a sua economia e melhorar a vida social da sua população. Porém, Hitler tinha um plano muito bem definido em mente. Era um plano bastante ambicioso que consistia na expansão das fronteiras alemãs em direção ao leste europeu. Hitler e os líderes nazis tinham o objetivo de construir uma Alemanha forte e torná-la uma potência internacional, e para isso acreditavam que a única opção seria através da expansão territorial. E foi com esse objetivo que Hitler, em março de 1938, anexou a Áustria, em outubro anexou os Sudetos tchecos, e em março de 1939 anexou o que restava da Tchecoslováquia. Durante todas as anexações anteriores, os líderes franceses e britânicos foram cúmplices e fecharam os olhos às ações de Hitler, pois mesmo ameaçando a Alemanha, nada fizeram pela Áustria e pela Tchecoslováquia. Como a França e o Reino Unido sofreram bastante com a Primeira Guerra Mundial, eles não queriam que outro conflito parecido voltasse a acontecer. Por isso faziam as vontades de Hitler, pois tinham a esperança que com algumas concessões pudessem apaziguar a vontade expansionista de Hitler. Apesar desta esperança, o efeito foi totalmente o contrário, pois fez Hitler acreditar que a França e o Reino Unido não fariam nada contra as suas manobras no leste europeu. Como Hitler estava convencido que mais uma vez o Reino Unido e a França não iriam interferir nos seus planos, em 1939 estava pronto para invadir a Polónia.
O principal foco de Hitler sempre foi a invasão da União Soviética. Porém, para conseguir lá chegar, tinha de passar primeiro pela Polónia, e com a Polónia conquistada, Hitler teria finalmente uma gigantesca passagem até aos infindáveis campos e recursos soviéticos, como as reservas de petróleo e recursos agrícolas. Em agosto de 1939, Hitler assina com Stalin um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, e onde ficaria estipulada também a divisão da Polónia entre os alemães e os soviéticos. Este pacto, que ficaria conhecido como Molotov-Ribbentrop, foi uma jogada inteligente de Hitler, pois deu-lhe a certeza de que não se teria de preocupar em 1939 com outro inimigo no leste europeu, além dos poloneses. E foi assim que no dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadia a Polónia com um exército composto por 1,5 milhão de soldados, cerca de 5.000 blindados, e mais de 3.000 aviões. A França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha 2 dias após a invasão, pois tinham um pacto de ajuda militar com a Polónia. E foi assim que se deu início à Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade, responsável por matar mais de 70 milhões de pessoas, entre soldados e civis inocentes. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like e subscrevam-se no canal se não são inscritos. Até ao próximo vídeo.